Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, as suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles, igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus. Detém responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Aproveite bem o seu dia. Ao amanhecer, dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, a atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais, recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve à liça com disposição, avançando passo a passo, até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Olá, amigos da Arteb TV. Estamos iniciando mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Lembrando que nós estamos dedicando essa série aos estudos das parábolas de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos contando com a presença aqui hoje do nosso amigo Luiz Cláudio, do Julião, da Miriam e do companheiro Saulo César. E vai nos auxiliar que hoje, nós vamos juntos ver o que nós podemos tirar da parábola para hoje. A parábola escolhida para hoje é a parábola do semeador, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E ela diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. Semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes,
logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa passagem está no Novo Testamento, em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Essa passagem, né, Saulo, é uma daquelas que tem a explicação, né? Jesus, o próprio mestre, explicou essa passagem. Depois, mais tarde, nós vamos então ver o que Jesus, quais foram as relações de Jesus. Mas o Julião antes vai nos falar como Kardec estruturou o capítulo 17, que se chama Seres Perfeitos, né? Um chamamento para nós. Como, Julião, que Kardec estruturou então esse capítulo? Pois bem, Allan Kardec estruturou esse capítulo da seguinte forma. Primeiro ele falou sobre caracteres da perfeição. O homem de bem, os bons espíritas. Aí vem com a parábola do semeador. E ele vai concluir esse capítulo trazendo 5 mensagens psicografadas, que são chamadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de instruções dos Espíritos. E essas mensagens são as seguintes: o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e, por último, cuidar do corpo e do espírito. São mensagens que foram trazidas a nós mediunicamente e que têm como autores vários espíritos. Bom, aqui nós temos vários termos, né? Por exemplo, nós temos aqui semeador, nós temos semente, nós temos pedregulho e temos também o solo. O que será que representa isso para nós? Como nós podemos tirar? Vamos começar a fazer nosso estudo mais ou menos assim, fazendo um contexto, vendo o contexto dessa parábola. O que eu acho interessante é essa habilidade do Cristo de construir as parábolas com o elemento do cotidiano. Nós estamos numa cultura que é uma cultura especificamente agrária, pastoril, ou seja, ele está falando daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Esses elementos fazem parte do dia a dia. Ele não está trazendo nada transcendental, filosófico, ele está lidando com a realidade concreta. Mas, ao mesmo tempo, na hora de construir essa parábola, ele dá um elemento de tensão. Porque o comportamento desse semeador não é um comportamento que se espera de um semeador que seja cuidadoso com a sua semente. Porque ele sai espalhando essas sementes em ambientes que o bom cultivador, o bom agricultor, ele olhar e fala assim, eu não vou jogar semente aqui, jogar semente em cima da pedra, em cima do espinho, ou às vezes até na estrada, no caminho onde as pessoas passam, né? Então, Jesus traz esse elemento do cotidiano e esse elemento da atenção para promover uma reflexão, para promover algo que não esteja simplesmente naquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. É uma realidade, mas é uma realidade que convida a um aprofundamento. Ele faz um deslocamento da agronomia física para a agronomia metafísica, de uma forma profundamente sutil e reflexiva, né? Que o primeiro passo seria isso mesmo. Na agronomia física, você vai questionar o semeador. Ou como se nós passássemos no campo hoje em dia, e tivesse alguém semeando no asfalto. Você ia dizer, se está perdendo as sementes, né? Então, essa é a agronomia física. Só que Jesus queria nos levar para a agronomia metafísica, né? A agronomia espiritual. Que é esse deslocamento. E é fantástico, né? Porque, de novo, é a sua capacidade de falar de coisas do dia a dia, mas querendo nos mostrar outras coisas, né? E também a riqueza dos elementos encontrados nesta parábola, né? Que vai dar margem a um aprofundamento imenso dos conteúdos ali existentes. Ele vai falar de pedregulho, ele vai falar de semente, de alguém que sai a semear, né? Então, é uma riqueza imensa, todos os elementos que compõem essa parábola. Eu acho interessante isso porque na prática judaica, né, como é que eles faziam o ensino? O mestre ficava sentado, esperando os discípulos chegarem, mas o ensino não era dado somente num ambiente estático.
Eles saíam para caminhar, olhavam o mundo. E depois de ter caminhado algum tempo, frequentemente o mestre virava para os discípulos e perguntaram: vocês viram Maria lavando a roupa lá no riacho? E aí? E as pessoas assustavam com isso, né? Porque eu acho que essas parábolas têm esse propósito também, de nos auxiliar a desenvolver um olhar para a realidade. Olhar para o mundo e enxergar as leis divinas que estão presentes em todas as circunstâncias e que a gente pode acessá-las se a gente tiver a ótica certa, se tiver o olhar adequado. E tem um aspecto muito profundo nisso, Saulo, que é aquilo que a gente aprende, que Deus, o Senhor do Universo, Ele disponibiliza o próprio universo para todos os seus filhos, indistintamente. Daí a gente tira aquele provérbio que o sol brilha para todos. Como você disse aí, a semente é lançada em todos os lugares, em todos os recantos, para todas as pessoas. E o Pai, Ele tranquilamente espera que tenhamos condições de reter esses bens celestiais na medida em que formos avançando. Daí você dizer, esse semeador não está preocupado se aquele que está recebendo a semente vai ou não vai colocá-la para germinar. Se o local é pedregoso ou não, a semente chega a todos os lugares. Essa é a visão que nós temos de Deus, que Ele não distingue nem os bons e nem os maus nesse momento, né, Luiz Cláudio? Como diz os Espíritos, Deus manda a luz solar para os criminosos e para os santos, né? De tal modo que todos nós somos aquinhoados com as bênçãos, com a herança que nós recebemos de nosso Pai. E eu vejo um ponto também muito bonito, em que Jesus nos chama a atenção para o viver o dia, ao invés da contemplação improdutiva. O semeador poderia ser aquele que fica contemplando improdutivamente, né, o reino divino, sem agir no dia a dia. Então ele faz a parábola, mostra alguém que trabalha, que semeia sementes, mostrando que uma postura de contemplação diante da vida, às vezes até reclusa, é completamente improdutiva em relação àquele que, vivendo o dia a dia, trabalhando nas coisas do seu próprio dia, constrói a partir dali a riqueza da sua vida. Eu acho que o fato da semente, até hoje, eu acho que... imagine a semente, imagine uma semente de laranja. E ali dentro tem um laranjal inteiro. É um grande milagre. Até hoje nós não contemplamos, nós nos acostumamos com isso, nós sabemos que é assim. Mas se nós imaginarmos que em uma semente, todo o potencial está ali, ou seja, a palavra de Deus aí representada pela semente é um potencial que nós sabemos como nós vemos a semente, mas eu acho que talvez nem a própria semente acreditaria se a gente dissesse para ela, dentro de você está todo o laranjal. Né? Ou dentro de você está toda a espiga de milho, porque é um milagre que hoje nós nos acostumamos, mas ainda desprezamos no contexto de entendimento que mais uma lei divina que nos mostra a grandiosidade de tudo. Né? Tem uma frase que é interessante que diz assim: o sábio sabe quantas sementes há no fruto, mas só Deus sabe quantos frutos há numa semente. É isso. Interessante. E esse capítulo, veja, sede perfeitos, ele trata da perfeição espiritual. O Luiz Cláudio falou aqui da semente, né, das plantas. E nós, enquanto espíritos, também somos criados sementes espirituais. Cultivados, né? Do mesmo modo que a semente da laranja contém o laranjal, o Espírito contém nele o germe da perfeição. Por isso que nós caminhamos, e daí Jesus fazemos assim, mostrar-nos os diversos níveis espirituais nossos, em cada grau, como se o terreno do nosso coração tivesse diversos níveis de fertilidade para fazer germinar a semente, né? Leon Denis nos diz que nós temos as potências da alma, né? É isso. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, Exatamente. As potências estão dentro de nós e cabe a nós desenvolvermos as potências da alma. Porque essa parábola, Luiz Cláudio, o próprio Cristo fez um comentário, né? Fez a sua explicação sobre essa parábola.
O que você tem aí para nos trazer? Essa é uma das parábolas que existe registro nos evangelhos, né, da explicação do Cristo. Evidentemente outras ele explicou e não estão registradas no evangelho, mas essa tem um registro claro. Então Jesus diz: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a palavra entre espieiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. Essa explicação está em Mateus 13, 18 a 23. Eu acho interessante que quando a gente vai estudar o Novo Testamento, né, sempre a gente deve tentar pegar as passagens paralelas, porque essa parábola ela é contada nos 3 evangelhos. Ela é contada em Mateus, é contada em Marcos, é contada em Lucas. E quando a gente pega a explicação, também está presente nos 3. E é interessante cotejar, porque a explicação às vezes dá um elementozinho a mais que nos possibilita entender. Em Marcos, por exemplo, ele acrescenta: o semeador é aquele que semeia a palavra, né? É aquele que tem a função de distribuir. E quando Jesus começa a parábola, tem um verbo aí muito importante, que é o verbo sair. É quem se propõe a semear a boa palavra, ofertar algo de positivo, tem que ter essa disposição de se deslocar do local onde está para um outro local diferente. Alguns dizem que essa é a parábola das parábolas, né? Porque realmente ela traz com muita clareza e com muita simplicidade, como Jesus, o grande educador que era, sabia falar coisas complexas de maneira simples, os nossos níveis evolutivos aqui na Terra. É a parábola das parábolas, sem nenhum julgamento. Então, olha, tem aquela que vai ser a pedra, tem aquela que vai estar na estrada, em uma que ele nos chama muita atenção, né? É aquela, olha, está bem, ouviu, faz sentido, mas aí vem os cuidados da vida, os nossos desejos e tal, e você se desloca, né, para lá. Então, é a parábola das parábolas, porque primeiro ela nos mostra a verdade de Deus e talvez um pouco as consciências adormecidas, como diz Joana de Ângelo, as despertas e as cósmicas, né? Quer dizer, faz essa divisão de uma maneira belíssima, né? Sem nenhum julgamento, mas por que Jesus ensinava por parábola? Nós já conversamos isso aqui. É mais ou menos, o menino pergunta assim: mas por que eu tenho que aprender isso? Onde que eu vou usar? É muito comum a gente ouvir isso, né? As parábolas, isso é para nós refletirmos e nós melhorarmos a partir dela, né? E é interessante a gente ver que Jesus nos convidava para a relação uns com os outros, né? Ele ressaltava isso. Então, quando ele diz: o semeador saiu, como o Saulo ressaltou, né? O sair de si mesmo e ir ao encontro do outro nos traz a riqueza da semeadura, né? Porque aí você vai ter uma relação uns com os outros de compreensão, de paciência, de perdão. E quando fala em graus evolutivos, nós temos aqui o quê? A beira do caminho, nós temos o pedregulho, temos os espinhos, não é isso? Mas tem que lembrar também que na terra boa tem 3 tipos de terra. Tem uma terra que deu 30 por 1. Outra deu 60, a outra deu 100. Então, é a nossa escala evolutiva. Um dia nós teremos o quê? Espíritos puros. Aí nós estaremos dando, então, 100 por 1, né? Por enquanto, nós tivemos 30 por 1 na sala. Eu acho que se a gente conseguir sair do espinho, ainda tá bom demais. Se nós não formos o espinho, né? José Luiz, mas um aspecto também muito relevante que nós devemos considerar, e é esse aspecto que o Espiritismo traz, o aspecto consolador. Porque nós aqui temos o hábito sempre de condenar uns aos outros. E esta parábola, ela vem nos trazer essas diferentes posições daqueles que recebem a semente de uma forma absolutamente natural, que não merece de modo algum a nossa censura.
Se eu estou ainda à beira do caminho, ou na estrada pedregosa, ou entre os espinhos, ou se eu já estou mesmo lá na terra fértil, qualquer dessas posições, elas são naturais. E isso, às vezes, é que nos falta no nosso relacionamento, vamos dizer assim, de um modo geral. Porque isso revela como a vida é aqui. Aqui você tem o ser humano na sua fase embrionária, na sua fase infantil, na fase da adolescência, da juventude, da maturidade e a fase idosa. São todas elas fases absolutamente naturais, que nós precisamos ter essa compreensão exatamente na hora da convivência de uns para com os outros. Porque na medida em que eu acho, por exemplo, que ser criança é defeito, aí eu começo a condenar as crianças, ou que eu acho que ser idoso também é um defeito, eu começo a condenar o idoso. Então, esse olhar natural, relacionado com a nossa capacidade de compreender, com o nosso nível evolutivo, é que o Espiritismo traz para nós, dizendo, olha, são todos irmãos. A fase que eventualmente alguém esteja passando agora, você já passou ou passará algum dia. Julião, Isso é muito belo. O que Kardec nos traz aí no Livro dos Espíritos? Tem alguma coisa aí pra gente? Tem. Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º do livro 2º, tem aqui um assunto que é chamado de progressão dos espíritos. A questão 114, a pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos é a seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E na questão 115A, a pergunta é a seguinte: de acordo com isto, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a uma criança ignorante e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Os espíritos respondem: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Então, as possibilidades de progresso do espírito são infinitas, porque nós somos eternos. É uma comparação com a vida física, mas que a vida física é limitada. Todos nós temos prazo de validade, né? Como espíritos, não. Agora, eu acho que traz uma outra coisa importante, associando a parábola com o que Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, que não há julgamento, mas tem a responsabilidade individual. Ou seja, é individual, não é olhar o outro, mas é você. Ou seja, ficar na estrada, apesar de ser natural, o tempo que eu permaneço nela é uma decisão nossa. A semente que eu planto também. Exatamente. Então, quer dizer, o pedregulho vai ser o nosso desejo de buscar, ou seja, tem uma nossa capacidade, como diz aí, é o espírito que evolui, sim. Ou seja, ele é que vai fazer o trabalho, né? Então, nós temos que buscar sempre nos deslocar de onde nós estamos para avançar, com tranquilidade, sem culpa, né? Mas para avançarmos. Quer dizer, esse é o sentido da palavra da reflexão, é o nosso avanço. E essa escolha ela é de cada um, né, Luiz Carlos? Individual. Não tem como eu obrigar uma pessoa a... Não, você vai ter que evoluir a partir de agora, você vai evoluir. Não, não tem como. A pessoa tem que acordar, né, Julião? E ter que querer, a vontade de evoluir, quer dizer, é o momento que vai chegar para ele, para aquela pessoa. E esse momento sempre chega. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós temos o nosso momento, temos como os outros, a estrada de Damasco, sempre na nossa frente. Né? Zé Luiz, porque nós, na verdade, somos regidos por incontáveis leis naturais criadas por Deus. O Luiz Cláudio está se referindo ali à lei do livre-arbítrio que Deus nos concede, que é um espaço de livre ação exatamente para o nosso progresso. E, ao mesmo tempo, a lei de causa e efeito, que nós somos livres para usufruir da nossa vida
mas somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. É o princípio exatamente da semeadura, né? Que eu sou livre para semear, mas tenho a obrigação de colher toda a minha semeadura. É interessante é que nessa parábola, né, os 3 primeiros níveis, né, antes da terra boa, são níveis que não tem nada o que colher. E talvez esse seja o grande problema da gente se manter estático. É que a gente não avança no sentido de produzir algo do qual nós mesmos possamos nos beneficiar no processo evolutivo. Ficamos ali estacionados. E nesse ponto eu queria chamar a atenção que tem uma frase muito sutil de Jesus que é relatada no Evangelho, que é o caso da pedra, né? Ele diz assim, ele escuta a palavra, mas não tendo nele próprio raízes, ou seja, tem que ser nosso, não pode ser do outro. Nós podemos ouvir, nós podemos ler, nos encantarmos com o Evangelho, podemos ver pregadores, oradores, médiuns, e nos encantamos, achamos belo, mas a raiz tem que ser nossa. A raiz não pode ser do outro, ou seja, a nossa evolução não é a raiz que o outro já tem, por mais que nós nos encantemos com ela. Aí é a responsabilidade nessa da pedra, eu acho ela muito sutil, que ele diz, não tendo nele raízes, né? E a raiz, né, Luiz Cláudio, é o instrumento pelo qual nós nos alimentamos, comparando-nos com a planta, né? A planta se alimenta por meio das raízes. Então, também nós nos alimentamos espiritualmente pelas raízes da boa vontade, né? Pelas raízes do interesse, né? Do desejo de se transformar, de fazer o bem, e nós então vamos nos alimentando desses alimentos espirituais. Eu acho interessante que Jesus analisa vários níveis, várias posturas diante dessa palavra, né? A primeira delas, que é aquela semente que cai sobre a estrada, né? É a pessoa que não dá importância. E não é só não dar importância no sentido de não praticar, mas assim, de colocar aquilo como sendo algo muito formal na vida, passa, que é o que Kardec fala na introdução, né? Muitas pessoas se aproximam do texto do Novo Testamento, da mensagem de Jesus, por ouvir dizer, acham bonito e tal, mas aquilo não penetra em nada no coração e no raciocínio da pessoa. Acho que esse é o primeiro nível, né? E é interessante, porque está a caminho, está caminhando, não está parado. Quem está caminhando, normalmente não está muito atento a si mesmo, ao que está ao seu derredor. Está de passagem, não é? Quando você quer empreender algo mais concreto, você para, ou na sua casa, ou num templo, ou na fábrica, ou na empresa. Quem está caminhando, por isso que existe aquela expressão, né? Ficar vagando por aí, é mais ou menos nesse sentido, né? Nem se interessa, né, pelas sementes que são lançadas. Que a gente não percebe o valor daquilo que nós temos hoje com o Evangelho, com a primeira revelação, com o ensino de Jesus e com a doutrina espírita. Está com outro foco, né? Quem está caminhando está buscando um outro ponto que não é aquele onde ele se encontra. Isso. E é interessante a gente ver a palavra de Emmanuel acerca dessas sementes, né? Aqui no texto, né, a mensagem auxiliar do Livro da Esperança, ele afirma: ideias e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. Então, as sementes, elas se tornam diversas em nossa vida. E todos nós podemos fazer um bom uso, né, semeando e depois colhendo 100 por 1. E o próprio Cristo, ele veio pessoalmente, né, podemos dizer assim, nessa aula, pessoalmente aqui, nos trazer seus ensinamentos. Veja que a vinda do Cristo, segundo Emmanuel, foi o maior acontecimento para o mundo, tendo em vista que traria para nós o seu Evangelho. E é no Evangelho que está. Né? Porque Jesus não foi somente aquele que semeou. Ele semeou, ele adubou, ele regou, ele está fazendo isso até hoje conosco. E onde é que está tudo isso? Onde está esse insumo todo? Está aqui, no Evangelho. Como disse o Saulo agora mesmo, nós lemos, achamos bonito, achamos belo, mas estamos colocando em prática? A pergunta é essa. Porque a semente foi lançada, né? Ela está disponível. Está disponível. Né? E a semente é boa. Né? Porque da origem que a semente ela é boa. A quem semeou também é um excelente semeador.
Agora, onde é que está a falha? Por que a semente não está germinando da maneira certa, né? Eu acho que ele fala, né, Zé, é muito interessante que Jesus diz assim, aquele que está entre os espinheiros, né, ele diz assim, os males desse século, os cuidados e a ilusão, eles são algumas dos males do século, 2000 anos atrás. Se nós fizermos uma reflexão como mundo cristão, né, e sem sermos pessimistas, Jesus não era ansioso nem pessimista porque ele dizia, quem governa o mundo é Deus. O caminho é de evolução e nós estamos avançando. Mas se nós fizermos uma análise do mundo cristão, nós vamos verificar que nós temos muito pouco cuidado ainda pela vida do outro, nós temos preconceitos, ou seja, a semente, talvez pelos cuidados do mundo e as ilusões desse século, não nos permitiu ainda sermos de fato cristãos. Eu estou falando como planeta e pegando o mundo cristão agora, que vários outros nossos irmãos têm outras religiões tão importantes como, né? E que também fazem parte do processo evolutivo. Mas se nós pensarmos como cristãos, nós sabemos que a semente ainda precisa avançar um pouco mais para que a gente chegue no ideal que ele, né, espera de todos nós. Então é uma reflexão no sentido coletivo, mas eu acho também que vale para o nosso sentido individual, aí é cada um de nós. Né? É que cada encarnação, na verdade, é um curso. Nós estamos aqui fazendo um curso. E terminamos essa encarnação, vem outra, e cada encarnação a gente vem um pouco melhor. Podemos até estagnar, podemos até ficar estacionados em algumas, mas nós não retroagimos. Então nós estamos saindo então do pedregulho, paulatinamente, Deus não tem pressa, o Cristo não tem pressa, Deus só disse que todas as ovelhas do meu rebanho serão salvas. Todas. Não tem. Fala, não, eu não vou porque... Não, todos nós um dia, né, seremos espíritos perfeitos, né? Perfeito não, né? Perfeito na condição que a gente diz, na condição, mas espíritos puros, como Jesus veio, passou por todas essas fases e hoje ele é um Cristo, né? Ele já é um degrau um pouco acima do espírito puro, né? E eu acho interessante que a parábola também nos dá um roteiro do que a gente tem que melhorar, né? Porque se a gente está na posição de não prestar atenção na estrada, o primeiro ponto é começar a prestar atenção, a reservar um espaço para que isso tenha alguma dimensão na minha vida. Depois eu preciso internalizar e não projetar no outro. Depois eu preciso abrir um espaço no espinheiro da vida para cultivar essa semente boa. E aí aprender que eu nem sempre vou conseguir produzir tudo aquilo que eu espero. E nós temos um exemplo muito interessante, aí desconsiderando a história do Espírito, né? Mas Saulo de Tarso. No início, completamente diferente. Ele estava caminhando, as palavras do Cristo. Depois, no encontro com Estevão, ele tem mas as raízes não estavam ali. Depois, ele consegue vencer e começa a caminhar para vencer as dificuldades do mundo, os espinhos. Tem um momento que ele diz assim, por que, meu Deus, que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu ainda faço? Ou seja, ele está se construindo e retirando os espinhos. Aí é importante, os espinhos não são eternos, nem os pedregulhos. E depois, no final, ele diz assim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, em uma encarnação, evidentemente, aí retirando toda a história desse espírito, que nós sabemos, né, que era o vaso escolhido, enfim, mas ele consegue passar da indiferença para ser alguém que deu fruto. Se foi 30, 60 ou 100, não nos cabe julgar, mas hoje nós falamos do espiritismo porque Paulo, e do cristianismo, porque ele trouxe isso. É que vem a questão da ação. Porque se ele resolve não fazer isso... Poderia ficar indiferente. Ficar indiferente. Era um livre-arbítrio. É a responsabilidade. Isso é uma reflexão para que a gente possa entender que o tempo da evolução, quem vai construir somos nós. É a responsabilidade. Cada um tem seu momento, mas o quão mais rápido ou mais lento nós vamos chegar lá, vai depender da nossa disposição de efetivamente fazer um processo de transformação moral, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, no Evangelho, definindo os espíritas. Né? Reconhece pela transformação moral e pelo esforço em domar suas más inclinações, que todas as temos. Espinheiros. E essa parábola, ela revela um profundo estudo psicológico do ser espiritual. Nós vimos que aqueles que estão no caminho, estão caminhando, transitando, sequer dão conta das sementes, nem veem. O segundo nível, ele fala que cai
as sementes caem nas pedras, nas rochas. As rochas são impenetráveis. Muitas vezes a semente cai, chega mesmo a germinar com aquele pauzinho de terra que está sobre a rocha, mas as raízes da planta, da semente, não penetram na rocha. E quantos de nós temos até a oportunidade, somos convidados o tempo todo, mas não damos importância porque o ensinamento espiritual não penetra em nossa alma, no terreno do nosso coração. E veja que logo em seguida vem o terceiro estágio, que é a semente jogada aos espinheiros. E o Espiritismo mostra que os espinheiros são as atrações materiais que o mundo nos oferece. O espírito tem uma luta intensa entre o interesse espiritual e o interesse material. Como o interesse material é mais visível, é mais palpável, e ele gera em nós, produz em nós satisfação, prazer, nós muitas vezes preferimos esses espinheiros, enganados por nós mesmos, levados mesmo pelas nossas tendências, pelos nossos apetites, pelos nossos desejos. Mas o importante é que isso é um processo que nós vamos avançando, até chegarmos a uma certa fertilidade espiritual em nós, que é como disse o Zé Luiz logo no início. Mesmo esta fertilidade, ela tem graus. Certamente Jesus, quando disse 30, 60 e 100 por 1, foi exemplificativo. Podemos dizer que foi 1%, 2%, 3%, 10%, 15%, 18%, até chegar no 100%, que é o atingimento da perfeição. Aqui no Livro dos Espíritos também tem a questão 168, onde Kardec pergunta: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A resposta dos espíritos: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. É isso. E aqui no primeiro fala assim, na questão 170, uma outra questão, fala assim: em que se transforma o espírito depois da última encarnação? Em espírito bem-aventurado, em puro espírito. Me permite, eu queria fazer uma última reflexão, acho que o tempo nosso está acabando, mas quando o espírito vem, ele precisa de semeadores. Tem um belíssimo conto em Pontos e Contos do Irmão X, que chama Semeador Incompleto. Que esse semeador semeava, fazia belíssimas palestras nas casas espíritas, mas quando ele vai para o plano espiritual, ele é questionado. Você semeava, mas você nunca retirou os espinhos, nem as pedras. Então é uma reflexão para todos nós. Muitas vezes, cabe também a nós auxiliar o irmão a retirar, e a nós mesmos, claro, os espíritos, as pedras e os espinhos. Justamente. Com essa fala, então, do companheiro Luiz Cláudio, nós queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco hoje, com essas reflexões. Agradecer a você, espectador amigo que está aí do outro lado, nos ouvindo também, e convidá-lo para que possa estar conosco nos nossos próximos programas.